Oi pessoal, vamos continuar lendo Os Segredos da Mente Milionária, esse livro do T. Harv Eker. Nós estamos na segunda parte, tá? Esse livro ele traz então todos aqueles conselhos que ele também passa ali por seminários e que ele garante que já transformou a vida de muitas outras pessoas, que assim que conseguiram entender igual como ele entendeu, ficou meio ruim aí. Exatamente como ele entendeu depois que teve a primeira dica de um milionário que disse a diferença entre os pobres e os ricos é a mentalidade. Quem é pobre, quem não alcançou sucesso financeiro e consequentemente em todos os setores da vida, tem uma mentalidade pobre. E quem é rico, alcançou esse sucesso, tem uma mentalidade rica. E aí então ele classificou isso de modelo de dinheiro que a gente tem ali no nosso subconsciente, que pode ser negativo ou positivo. E aí ele está nos mostrando como é que faz para estar mudando ali essa causa, cuja consequência é a gente estar em uma vida plena de abundância financeira e em todos os sentidos, mudar a nossa vida mental, emocional e espiritual, como ele disse anteriormente, ou seja, viver em todos os setores da nossa vida como pessoas prósperas e abundantes. E aí ele está passando como é que ele fez, como é que faz para mudar ali na raiz esse modelo que é a causa desse efeito que a gente está vivendo, que se for negativo é porque o nosso modelo de dinheiro é negativo. E aí ele trouxe nesse vídeo anterior mais exemplos de como é que a mente pobre age, como é que a mente rica age. Então ele disse, as pessoas de mentalidade pobre, por não confiarem em si mesmas e nas suas aptidões, acreditam que precisam saber tudo de antemão, o que é praticamente impossível. Enquanto isso, não fazem nada. Porque ele trouxe o exemplo dele ali, como é que quando ele pensou em abrir um café, servir torta e café ali para as pessoas, como é que ele fez mergulhando, ao invés de ficar buscando informações pela internet, buscando informações na teoria, ele foi para a prática e se empregou ali então em um restaurante como ajudante de garçom mesmo. Ele limpava o restaurante e ele servia ali e ajudava também o padeiro às 4 da manhã. Em 3 semanas ele já tinha aprendido tudo, mas tinha também entendido que não é isso que ele queria fazer, ele nem suportava mais o cheiro das tortas. E aí, o que aconteceu surpreendentemente é que foi o próprio padeiro dali que mostrou a ele a coisa que ele ia fazer. Então, depois que ele passou a ser então um vendedor de produtos fitness. E foi isso que fez ele ganhar o primeiro milhão. E aí, então, ele disse que é assim, se a pessoa entra sem estar preparado, então o universo move céus e terras e coloca ela, mesmo que ela entrou na porta errada, tira e mostra o caminho, entra na porta certa. Enquanto quem pensa pequeno costuma dizer a si mesmo, não vou fazer nada até identificar todos os possíveis problemas e saber exatamente como lidar com eles. Ou seja, enquanto a gente esperar pela perfeição nesse mundo imperfeito, nessa realidade dual e relativa, então é isso que ele está mostrando aqui, a gente não consegue nada, nós temos que ir com aquilo que a gente tem e aí sim a gente é direcionado e é ajudado. Se a gente ficar esperando que as coisas sejam exatamente como devem ser para começar, assim a gente nunca age e consequentemente sempre perde. Foi assim então que terminou e ele passou a declaração para esse trecho que é: eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Eu tenho uma mente milionária. Agora então vamos ver as ações da mente milionária nessa parte aqui, que é, primeiro, entre no jogo. Pense numa situação ou num projeto que você tenha tido vontade de começar. O que quer que você esteja esperando, esqueça. Comece agora, de onde está, a partir do que você tem. Se possível, dê o primeiro passo trabalhando como empregado ou com outra pessoa para aprender os macetes. Se já aprendeu, não tem mais desculpa, vá à luta.
Então, as ações para essa parte do livro, que ele já deu as dicas de como ele fez, estão aqui. Não esperar. Pensa começa agora, de onde estiver, a partir do que tem. Segundo, pratique o otimismo. Tudo que alguém considerar problema ou obstáculo, reclassifique como oportunidade. Você deixará loucas as pessoas negativas, mas afinal qual é a diferença? Não é isso que elas fazem com elas próprias o tempo todo? E terceiro, focalize o que você tem e não o que você não tem. Faça uma lista de 10 coisas pelas quais você se sente grato e leia-as em voz alta. Repita essa leitura todas as manhãs durante os 30 dias seguintes. Se não gostar do que possui, não terá mais nada disso, nem precisará ter. Então aqui ele dizendo que a gente deve focar não nos obstáculos, mas reclassificar esses obstáculos como oportunidades. E aí fazer uma lista de 10 coisas pelas quais a gente é grato e ler em voz alta durante 30 dias. E se a gente não gostar do que a gente tem, a gente não vai ter mais nada disso, nem vai precisar ter. Essa parte aqui, confesso que eu não entendi. Vamos ver se fica mais claro. E se você entendeu, por favor, está escrito exatamente dessa forma. Repita essa leitura todas as manhãs durante os 30 dias seguintes. Se não gostar do que possui, não terá mais nada disso, nem precisará ter. Eu acredito que então se não gostar daquilo que a gente tem, que parece obstáculo. Pelo menos é isso que está me vindo. Então, se a gente não gosta disso, a gente reclassifica como oportunidade e fazendo essa lista e lendo em voz alta todo dia durante 30 dias, a gente não vai mais precisar disso, que a gente não gosta, né? Não vai ter mais isso e nem vai precisar ter, porque a gente já limpou essa negatividade, acredito. Arquivo de riqueza número 6. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam o ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Olha, que imensa diferença. As pessoas ricas admiram aqueles que também são ricos e bem-sucedidos. Já os pobres ficam ressentidos. Por que ele, não eu? As pessoas de mentalidade pobre costumam olhar para o sucesso alheio com ressentimento, ciúme e inveja. Ora alfinetam com frases do tipo, que sorte eles têm, ora sussurram, esses ricos idiotas. Olha, então ele deixando bem claro ali como é a mentalidade pobre. Não está dizendo que são pessoas más, que são pessoas... não, é a mentalidade. Se o nosso modelo de dinheiro ele é negativo, então a gente não vai conseguir ficar feliz pelo outro, que tem só a única diferença dele é o modelo de dinheiro. Então, a gente, se nós temos a mentalidade pobre, a gente vai ter inveja, ciúme, e vai ficar ressentido com o sucesso alheio. Se você quer ser uma boa pessoa, mas considera os ricos naturalmente maus, nunca será um deles. É impossível. Como você pode ser algo que despreza? Mais uma vez, ele trazendo aquilo que ele mostrou ali como um exemplo de uma pessoa no seminário dele, que ganhava bastante dinheiro, mas conseguia se livrar de tudo imediatamente. E porque quando ele foi cavar ali para ver no fundo qual era a razão, qual era a causa, ele encontrou que a mãe dessa pessoa dizia a ele sempre que ricos não prestavam. Então como é que ele podia querer ser rico? Então, se a gente acredita também naquela máxima que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu, e a gente quer entrar no céu, também a gente não vai conseguir ser rico nunca. É espantoso observar o ressentimento e até a raiva pura e simples que muitas pessoas de mentalidade pobre têm dos ricos. É como se acreditassem que eles são os responsáveis pela situação difícil em que elas se encontram. É isso mesmo. Os ricos ficam com todo o dinheiro, por isso não sobra nenhum para mim. Esse é, obviamente, o perfeito discurso da vítima.
Ele já falou anteriormente que não existem vítimas, a pessoa está no papel de vítima exatamente porque o modelo de dinheiro dela é negativo, porque inconscientemente ela tem toda esses conceitos ali que fazem com que, por mais que ela tente, ela não consiga ter sucesso também financeiro, e isso faz com que ela fique ressentida por aqueles que conseguem. E aí ela diz, os ricos ficam com todo o dinheiro, por isso não sobra nenhum para mim. E aí eu cito mais uma vez o livro A Ciência de Ficar Rico, que ele diz que tudo é a substância, existe uma substância amorfa que ela transforma todos os pensamentos dá forma a tudo que a gente pensa. E essa substância ela é inesgotável, ou seja, a abundância divina, ela é absolutamente inesgotável. Então pode toda a população do planeta ficar trilionária, que não vai faltar para que eu também fique. Então não há, é isso que eu estou entendendo, não há necessidade de se ressentir, de ter raiva e de sentir inveja do outro e achar até que eles são maus. Exatamente, porque não é isso, ele simplesmente tem um modelo, uma mentalidade diferente da minha, uma mentalidade de dinheiro diferente da minha e alcançou, mas isso é só eu mudar a minha mentalidade que eu também alcanço. É isso que eu estou entendendo com esse e com o outro livro também. Vou contar uma história, não para me queixar, mas para registrar uma experiência real que tive com esse princípio. Antigamente, nos meus tempos de dureza, eu tinha um carro velho. Mudar de faixa de tráfego nunca era problema. Quase todos os motoristas me deixavam entrar. Depois que fiquei rico e comprei um belo Jaguar preto, novinho em folha, notei que as coisas mudaram de um dia para o outro. Comecei a ser cortado, às vezes ganhando gestos obscenos de brinde. Chegavam a me atirar objetos e por uma única razão eu possuía um Jaguar. Olha lá, que fantástica, esplêndida essa história dele. Então, enquanto ele estava dirigindo ali o carrinho velho dele, todo mundo deixava entrar, pobrezinho, coitado. Ele já tem tão pouco, ainda vou cortar, não vou cortar a frente dele. Assim que ele passou a dirigir um Jaguar, já não era mais isso, ele recebia até gestos obscenos de brinde, ou seja, aquelas pessoas que, por que eu estou nesse carro e ele está no melhor que o meu? Aquilo que ele disse então, o ressentimento e a inveja, o ciúme aqui. Um dia eu estava dirigindo por um bairro muito simples, onde tinha ido distribuir perus de Natal como caridade. Ao abrir o teto solar do Jaguar, percebi atrás de mim 4 sujeitos mal encarados, encarapitados na traseira de uma picape. Sem mais nem menos, eles começaram a usar o meu carro para jogar basquete, tentando acertar latas de cerveja no teto solar. Vários amassados e arranhões depois passaram por mim gritando: "Rico filho da mãe". Ou seja, ele estava ali no bairro para ajudar, ele estava distribuindo perus de Natal e aí ele foi recebido ou acompanhado quando eu estava indo embora dessa forma, exatamente porque essas pessoas aqui não conseguiam entender. Porque é que ele podia ter um Jaguar e podia estar ali abrindo o teto solar e podia estar ali até ajudando os próprios ali da comunidade mesmo, desse bairro pobre, enquanto eles não. Então por isso a gente tem mais, a gente ataca, é essa a nossa forma humana de pensar, enquanto a gente tem a mentalidade pobre. Se ele tem, por que ele é melhor do que eu? E aí fica com raiva, ressentimento, ciúme, inveja e ataca. É dessa forma que ele está mostrando aqui que acontece com as pessoas de mentalidade pobre, trazendo os próprios exemplos dele. E ele já disse que não é para se queixar, é só para ilustrar o que ele está dizendo. Imaginei, é claro, que se tratava de um incidente isolado, até 2 semanas depois, quando deixei o carro estacionado na rua de outro bairro também muito simples. E ao retornar em menos de 10 minutos, encontrei um imenso arranhão na lateral feito à chave.
Na ocasião seguinte, eu fui a essa mesma parte da cidade com um Ford Escort alugado. Para minha surpresa, não houve nenhum problema. Não estou absolutamente inferindo que aqueles bairros sejam habitados por gente má, porém a experiência me diz que algumas pessoas ali guardam ressentimento dos ricos. É fácil falar em não ter ressentimento de quem tem muito dinheiro, porém essa é uma armadilha em que qualquer um pode cair, até mesmo eu, dependendo do estado de espírito. Certa vez, quando liguei a televisão para saber os resultados esportivos, o programa Oprah estava no ar. Mesmo não sendo um grande fã de televisão, eu adoro a Oprah. Eu também. Essa mulher afetou positivamente mais pessoas do que qualquer outra no planeta e merece, por isso, cada centavo que possui e muito mais. Eu concordo com ele, eu não tenho, eu confesso que eu tenho admiração pela Oprah, pela história dela, por onde ela chegou. E não inveja, não ressentimento por ela estar lá. Eu concordo com ele, que ela merece, por isso, cada centavo que possui. Ela estava entrevistando a atriz Halle Berry, ganhadora do Oscar 2002 pela atuação dela em A Última Ceia. O tema era o contrato que Halle acabara de fechar, um dos maiores contratos de atriz da história do cinema, 20 milhões de dólares. A atriz diz que não ligava para o dinheiro e que lutou por esse contrato fabuloso para abrir caminho para as colegas dela de profissão. Então eu me vi dizendo ceticamente, sem essa. Você acha que todas as pessoas que estão assistindo ao programa são idiotas? Pegue logo uma parte dessa grana e dê um aumento ao seu assessor de relações públicas. Essa é a melhor jogada publicitária que já vi na vida. Senti a energia negativa crescendo dentro de mim, mas antes que ela me dominasse, reagi. Cancela, cancela, obrigada, obrigado pela informação. Gritei à minha mente para abafar a voz do ressentimento. Então ele mostrando que não são as pessoas ali daquele bairro pobre, daquele bairro simples, que eram más e por isso se ressentiam quando ele ia lá com o carrão. Mas ele próprio, que já estava ali na parte dos ricos, já recebia esse ressentimento dos pobres, estava também tendo a mesma reação quando ele viu uma pessoa dizer que ela conseguiu um contrato de 20 milhões, mas que não era pelo dinheiro, era para ela ajudar, ela preferia ouvir essa entrevista, que ela queria abrir espaço para as colegas dela, e ela falou especialmente das atrizes negras. E então, ele dizendo que assim que ele se pegou nesse comportamento, voltou e ele viu que era uma armadilha da mente dele, ali com os resquícios do modelo negativo que ele tinha ali ainda, alguma coisa que restou, apesar dele já ter conseguido passar muito, já ter transformado a vida dele, ele estava ali com o mesmo problema daqueles que tinham inveja dele. E aí ele disse, cancela, cancela e obrigado pela informação. Essa é uma forma de estar trazendo a mente dele para a realidade, outra vez a realidade que ele escolhe viver. Não dava para acreditar, ali estava eu, o senhor, mente milionária, em pessoa, ressentido com Halle Berry por causa do dinheiro que ela ganhara. Rapidamente dei a volta por cima e comecei a gritar com toda a força dos meus pulmões. É isso aí, garota, você é o máximo. Ficou barato para eles, você devia ter pedido 30 milhões. Parabéns, você é incrível, você merece. Depois disso, me senti muito melhor. Mais um exercício aqui dele fazendo para mostrar que a gente precisa, se a gente se pegar nessa situação de ressentimento, de inveja do outro que está melhor sucedido, que conseguiu alguma coisa e a gente não, então é uma armadilha mental, é só questão de mudança do nosso padrão mental, e aí a gente pode fazer, como ele está trazendo aqui, gostei do exemplo dele, ao invés de ficar ali, qual que é, você fez pelo dinheiro e o seu assessor não deve ganhar tanto assim, então
Não, você ainda ficou barato para eles, para o seu contrato, pelo que você é, você se vendeu barato ainda, você devia ter pedido mais, parabéns, você é incrível, você merece. E desde que isso seja genuíno, seja verdadeiro, quando a nossa mente voltar novamente com ressentimento, a gente repete isso, acredito. Qualquer que fosse o motivo de Halle Berry querer tanto dinheiro, o problema não era ela, era eu. Lembre-se de que as minhas opiniões não fazem nenhuma diferença para a felicidade nem para a riqueza dela. No entanto, fazem toda a diferença para a minha felicidade e riqueza. Não se esqueça também de que opiniões e pensamentos não são bons nem maus, certos nem errados, quando entram na nossa mente, mas podem seguramente ajudar ou atrapalhar a nossa felicidade e o nosso sucesso quando invadem a nossa vida. Ou seja, ele mostrando que só nós somos responsáveis pelo que a gente vai viver, pela nossa realidade. A gente sente inveja do outro, ele sentiu ressentimento dessa atriz, e aí ela não chegou até ela. Com certeza ela ia continuar sendo milionária como ela é e vivendo a vida dela como ela vive, não a afetaria, mas afetaria ele, porque é aquilo que a gente vibra que volta pra gente. Então, as opiniões e pensamentos não são bons nem maus, certos nem errados, são como convidados em uma festa. Se a gente não der atenção, não servir nada, não pegar na mão e for com ele, acompanhá-lo, ele vai embora. Aí então, quando eles entram na nossa mente, mas seguramente, se ele chega, a gente oferece uma bebida, a gente vai dançar com ele, a gente com o convidado, aí ele fica, ele se instala. E aí ele acaba até, a gente vai conversar, ele nos influencia, no caso do pensamento. Mas se a gente deixa ele passar, ele não é bom nem mal, certo ou errado. Mas se a gente se associa a ele com certeza influencia a nossa felicidade e o nosso sucesso, porque eles invadem a nossa vida. No momento em que senti a energia negativa fluindo dentro de mim, o meu alarme de observação soou. E tal como havia treinado, eu imediatamente neutralizei a negatividade na minha mente. Não é necessário ser perfeito para ficar rico, porém é importante saber reconhecer pensamentos que não fortalecem nem você mesmo nem os outros e mudar o foco para pensamentos mais positivos. Quanto mais você estudar esse livro, mais rápido e fácil será o processo. Super interessante. Então, a gente tem que ter esse alarme de observação entre aspas, ali na gente. Porque quando ele soar, olha, eu tô tendo ressentimento, eu tô sentindo inveja dessa pessoa, então a gente cancela, a gente e diz uma coisa positiva. Eu já vi outras pessoas dando esses exemplos. E de tanto fazer, isso se torna automático, que a própria mente, porque se a gente não é senhor, senhora da nossa mente, ela nos escraviza. E aí, se a gente ela trabalha para a gente de uma forma grandiosa. Então, quanto mais ela traz esses pensamentos, a gente não se associa com eles, a gente e passa para outra e traz coisas positivas, transforma aquilo em uma coisa positiva, como ele disse ali, quando ele sentiu aquela inveja, ele trouxe coisas positivas e disse para a atriz ali que ele estava ressentido com ela, porque ela ganhava muito dinheiro. Então, quanto mais a gente faz essa transformação, quanto mais a gente veio aquele pensamento não é bom nem mal, a gente deixa ele passar, mas aquilo que ele trouxe e tentou nos dar, nos presentear, a gente transforma em alguma coisa positiva, mais a nossa mente vai trabalhando para a gente. Então ele diz, quanto mais você estudar esse livro, mais rápido e fácil será o processo. Em O Milionário em 1 Minuto, os meus amigos Mark Victor Hansen e Robert G. Allen citam uma história comovente narrada por Russell Conwell em Uma Fortuna ao Seu Alcance, escrito há mais de um século. Olha, ele aqui citando então mais um livro, Uma Fortuna ao Seu Alcance, escrito há mais de um século, pelo Russell Conwell. E ele vai trazer uma história comovente, narrada por ele, então. Eu digo que vocês devem enriquecer, que é seu dever enriquecer.
Quantos irmãos piedosos me dizem: mas o senhor, um ministro cristão, usa o tempo para percorrer o país de alto a baixo, aconselhando as pessoas a enriquecer e ganhar dinheiro? Sim, é claro que sim. E olha, isso vindo de um pastor, de um padre, de um religioso, aí é por isso que está dizendo, mas o senhor que devia estar dizendo a todo mundo como é mais comum, vocês têm que agora ser pobres, têm que agora passar dificuldade para depois, lá no futuro, na vida eterna, poder aproveitar todas as benesses. Então ele aqui mostrando, olha, ele viajava então o mundo dizendo que as pessoas devem enriquecer e ganhar dinheiro. Então eles continuavam. Que coisa horrível. Por que o senhor não prega o evangelho em vez de doutrinar as pessoas a ganhar dinheiro? Porque ganhar dinheiro honestamente é pregar o evangelho. Essa é a razão. Os homens que enriquecem talvez sejam os mais honestos que podemos encontrar na comunidade. Olha, isso vindo de um ministro cristão. É super interessante, e eu cito também o livro de uma ministra, a Catharine Ponder, ali no livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Ela também traz muito, ela que deveria estar pregando que a gente devia ficar contente em ter pouco para que pudesse ter para todos e que só a recompensa é depois. Ela também prega como entender as leis dinâmicas da prosperidade para prosperar financeiramente em todos os setores. Eu acredito que é exatamente isso também que esse ministro aqui fazia. Mas afirma um jovem aqui esta noite: durante toda a minha vida me disseram que as pessoas ricas são desonestas, indignas, vis e desprezíveis. Meu amigo, é exatamente por aceitar essa ideia que você não tem nenhum dinheiro. A base da sua fé é totalmente falsa. Eu lhe digo com toda clareza, 98 de cada 100 homens e mulheres ricos dos Estados Unidos são honestos. E é por isso que são ricos. E é por esse motivo que os outros lhes confiam dinheiro. É por causa disso que realizam grandes empreendimentos e sempre encontram pessoas para trabalhar com eles. E aí diz outro jovem: às vezes ouço falar de homens que ganham milhões de dólares desonestamente. Sim, é claro que houve, e eu também. Mas eles são tão raros que os jornais falam a respeito deles o tempo todo como notícia, até ficarmos com a impressão de que todos os ricos conseguem as fortunas deles de modo desonesto. Meu amigo, leve-me aos subúrbios da Filadélfia e me apresente aos moradores que possuem casas ao redor dessa grande cidade. Casas belas, com jardins e flores, casas esplêndidas, de refinada arte, e eu o apresentarei às pessoas mais plenas de caráter e iniciativa da nossa cidade. Aqueles que têm as próprias casas se tornam mais dignos, honestos e puros, mais fiéis e econômicos e cuidadosos por possuí-las. Nós pregamos contra a cobiça no púlpito e usamos a expressão lucro imundo de um modo tão radical que os cristãos ficam com a ideia de que é pecado um homem ser rico. Dinheiro é poder e é preciso ser razoavelmente ambicioso para ganhá-lo. Deve ser assim porque vocês podem praticar mais boas ações com ele do que sem ele. O dinheiro imprime as suas Bíblias, o dinheiro constrói suas igrejas, o dinheiro envia os seus missionários e o dinheiro sustenta os seus pastores. Portanto, eu digo que é necessário ter dinheiro. Se vocês são capazes de enriquecer honestamente, é seu dever sagrado fazer isso. É um erro terrível das pessoas piedosas pensar que se deve ser pobre para ser piedoso. Aqui então a historinha que ele traz, que ele diz que era emocionante, porque vem, quem que está pregando essa história? Um ministro cristão. E aí então, quando a gente já ouviu aquela frase ser repetida tantas vezes, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Isso aqui é realmente uma pérola. E aí ele dizendo
que sem dinheiro não ia nem ter Bíblia para a gente poder ler. Então ele disse que é necessário ter dinheiro. Isso vindo aqui então de alguém que tenha, eu acredito que seja interessante. Então a gente está dando uma repensada, se a gente foi mais ou menos doutrinado a pensar de outra forma. Tá, gente, eu fico por aqui. Espero que vocês estejam gostando da forma como eu estou fazendo a leitura, que vocês estejam gostando dos conselhos de como ter a mente milionária do T. Harv Eker, e que você, se estiver gostando e quiser curtir, compartilhar e comentar, muito obrigada. Se você quiser entrar lá no meu canal, que tem outros livros lá, inclusive todos os vídeos anteriores desse livro que eu já fiz desde o início, tá bom? E se você estando lá quiser se inscrever, eu também te agradeço. Até o próximo vídeo. Tchau!